Oi pessoal, tudo bem? Bom, vamos para a aula de hoje. A aula de hoje vai ser curtinha, tá? A gente já falou sobre globalização semana passada, então a gente já estudou as bases do processo de globalização, viu um pouquinho sobre o comércio inserido nesse processo de globalização, o capitalismo sendo inserido nesse processo de globalização. Hoje o assunto também não é muito diferente, porém tem alguns conceitos do que a gente vai ver hoje que a gente não abordou ainda, não analisou sobre uma ótica, um ponto de vista diferenciado. Então é por essa razão que a gente vai pegar apenas essa parte do conceito e a globalização, como a gente já viu já praticamente tudo sobre globalização, a gente vai descartar sobre essa aula, tá bom? Então vamos dar início aqui, atividade 3, frente 2. Neoliberalismo. Ah, professor, a gente já viu sobre neoliberalismo também. Só que a gente vai ver o neoliberalismo sobre um ponto de vista, alguns conceitos, alguns pontos-chave que a gente não analisou ainda, a gente não estudou, a gente não parou para prestar atenção. E que a atividade 3 ela traz à tona agora para a gente. A gente já viu algumas coisas desse neoliberalismo no ano passado, só que lembrando, é revisão. Então a gente vai voltar a citar algumas coisas. Poxa, isso daí o professor já falou, isso daí eu já aprendi, isso daí eu vi ano passado. Então isso daí faz parte do neoliberalismo. Então a lógica neoliberal. Então a gente sabe que o neoliberalismo é a mão do Estado de uma forma baixa, fraca sobre as atividades comerciais. A gente sabe que quando o Estado está regulamentando todo o processo industrial, toda a comercialização, toda a importação e exportação, isso faz parte ali do comunismo, do socialismo. Então isso faz parte lá, União Soviética, Coreia do Norte, Cuba. Isso já não faz mais parte aqui do processo capitalismo. Tá? O governo ele já não tem mais toda a detenção deste poder sobre as empresas. E a gente sabe também que o governo ele também não abre de mão total para as empresas fazerem o que querem, e por conta que a gente já teve lá o histórico da crise de 1930, depois uma nova crise que se instalou nos Estados Unidos lá por volta do ano de 2007, 2008. Então o Estado ele vai regulamentar esse comércio, só que de longe, aos poucos, certo? Porque se ver algum ponto, um sinal vermelho, o Estado ele pega, não, peraí, tá errado. Vamos regulamentar isso daqui, vamos fazer de uma forma melhor, porque desse caminhada que vocês estão aí nessa pegada, o país ele vai à falência. Então a lógica neoliberal é o Estado regulamentando, só que aos poucos, de longe. Isso daí é a lógica neoliberal. Então, sobre a lógica neoliberal, deve propor algumas coisas. Eu vou citando algumas coisas que tem que estar inserido nessa lógica neoliberal. Primeiro, privatizações. O que são as privatizações? São as empresas nas mãos das pessoas, deixando de ser empresas na mão do Estado. Lembra lá, a gente estudou isso daí ano passado. O Brasil ele começou lá o seu processo de industrialização em 1930, 1950, 60, mais ou menos, a gente já estava mais quase quebrado já. 1970, 80 a gente já estava quase que na falência. O que aconteceu? Teve que o Estado ele deixar as empresas para começar essa lógica neoliberal. A gente vai ver por que o Estado ele tem que deixar as empresas trabalharem por si próprias. Então é necessário que ocorra privatizações. Por que é necessário que ocorra privatizações? Quando o Estado ele tem a detenção das empresas estatais, detenção de todas as empresas, o Estado ele governa, domina, não há competitividade, porque tudo é para o governo. O lucro, ele não é que é tudo, né? Boa parte vai para o governo, o lucro, boa parte vai para o governo, e o governo ele detém a produção, ele direciona boa parte dos lucros, então não tem por que as empresas terem competitividade se boa parte dos lucros fica com a empresa. Não tem por que tipo, as empresas elas buscarem um avanço tecnológico, por exemplo, se tem lá o iPhone 5, criaram um iPhone 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o SS, o Plus, o XS, o que faz lasanha e assim por diante. Não tem por que fazer isso. Então é necessário que haja privatizações para que as empresas elas venham que nem louca ficar competindo uma com a outra. Lança lá o Xbox, Xbox One, Xbox 2, 3,
10, 99 e assim por diante, para que as pessoas elas venham circular o capital, venha ter o consumismo, comprar, descarta, compra outro, descarta, compra outro, e essas inovações tecnológicas, na verdade, elas só vêm praticamente para que circulem o capital. Tem coisas que melhoram? Tem coisas que melhoram, não vou ser também hipócrita, mas boa parte as pessoas descartam quando as coisas ainda estão funcionando. Compra um outro quando ainda o seu ainda tá dando pro gasto ainda. Mas enfim, o dinheiro é de cada um gasta como que é, né? Então vamos prosseguindo aqui. Diminuir gastos públicos. É necessário que diminua os gastos públicos. Porque se o governo ele fica investindo em educação e saúde, isso é um tiro no pé que eu vou falar agora, mas é a realidade, isso não gera lucro. Não gera lucro, professor, em sala de aula, por conta do que na escola pública. Na escola pública não gera lucro para o Estado. Não gera lucro para o Estado um médico trabalhando numa UPA, tá? No SAMU, na UBS. Não gera lucro para o Estado. Por conta que o Estado ele tem que pagar esse funcionário. E esse funcionário não gera lucro porque as pessoas só estão pagando os impostos são baixos, relativamente falando, vai? Então, os gastos públicos não geram lucro. É necessário que nessa lógica neoliberal o Estado ele venha diminuir os seus gastos públicos para investir o quê? Em infraestrutura, em construir rodovia, ferrovia, construir uma malha urbana, cidade, iluminação, uma hidrelétrica, para que toda essa infraestrutura venha favorecer a atividade industrial. Por que tem muitas indústrias aqui no Sudeste? Porque a infraestrutura é fantástica, entre aspas, né? Que a ferrovia não liga a São Paulo inteira, né? Mas enfim, a gente tem portos de qualidade, a gente tem rodovias de certa forma de qualidade. Por que não tem empresas na região norte? Porque a infraestrutura é precária, não tem infraestrutura necessária para isso. Então é necessário que tenha menos gastos públicos para venha gastar em infraestrutura e essa infraestrutura venha beneficiar as indústrias. Outra coisa, aberturas transnacionais. É extremamente necessário que o governo ele venha criar formas, estratégias para que as transnacionais venham a rodo para o seu país. Exemplo, os tigres, os novos tigres asiáticos, eles se escancararam as portas deles para que as transnacionais viessem para os seus países. Diferente, por exemplo, de algumas raras exceções, é raro isso daí, Coreia do Sul e China, que conseguiram ter uma competitividade tão grande suficiente para competir com as transnacionais. Exemplo, Samsung. Samsung é uma empresa transnacional que conseguiu competir com as transnacionais estadunidenses, europeias. São raras as exceções que conseguem. Dificilmente um país consegue ter tecnologia suficiente para poder competir com as transnacionais. Então, qual que é a lógica neoliberal? Já que não tem tecnologia suficiente, abra aí espacinho no seu país para poder colocar minha empresa aí. Então, essa daí é a lógica neoliberal, tá bom? Aberturas transnacionais. Terceirização. O que é terceirização? Pensa comigo, eu tenho uma empresa Ford. A empresa Ford ela precisa de vidro, de pneu, de estofado. Eu não vou ficar pagando uma pessoa para poder fazer estofado no meu carro, pagando, sei lá, cerca de 5 a 10 mil reais para a pessoa fazer estofado de carro. Não vou ficar pagando isso daí, eu pego e contrato uma empresa. Essa empresa ela vai pagar para o seu funcionário cerca de um salário mínimo, quase que 2 no máximo, para poder fazer o estofado, para poder fazer o vidro, para poder produzir um pneu, e eu vou comprar depois esse vidro, esse pneu, esse estofado dessa empresa pequena. Então eu estou terceirizando o meu trabalho, estou direcionando essas partes menores da etapa da produção para empresas menores. E na minha empresa, quem que é que vai trabalhar? É quem tem graduação, quem tem robótica, quem tem um técnico, quem tem tecnologia da informação, porque as empresas elas vão ter uma automoção, ou seja, as máquinas vão substituir o trabalho das pessoas. E essas poucas pessoas que trabalham na minha empresa, elas vão ganhar salário alto. Então não é necessário um grande número de pessoas. Então só vou ficar com aquelas pessoas que são top dos top, elite, supra-sumo dos trabalhadores. E as pessoas que precisam tipo de mão de obra precária, eu vou terceirizar o trabalho, vou comprar dessas empresas pequenas, certo? Isso daí é a lógica neoliberal, a terceirização do trabalho.
Isso é extremamente necessário nessa lógica neoliberal. Prosseguindo aqui, ó, menores regulamentações trabalhistas e ambientais. O que seria uma menor regulamentação trabalhista? Seria quanto menos o trabalhador tiver direito, nessa lógica neoliberal, é melhor, porque eu vou ter que pagar menos para o meu trabalhador. Por exemplo, o que o trabalhador do século XXI ele tem? Tem carteira assinada, isso daí não tem como mexer, mas vamos falar de outras coisas então, que dá para mexer. 13º, aposentadoria, seguro-desemprego, para você ter uma noção, ó, quando a pessoa trabalha, sei lá, mais de um ano dentro de uma empresa, ela acaba recebendo 6 meses de seguro-desemprego, ficando em casa, ela ganha ela pagou por isso, só que não é pago o suficiente, convenhamos. Então ela paga um X determinado valor e quando ela é mandada embora, ela recebe o salário quase que inteiro de quando ela trabalhava na empresa. Tá? Quem que é que custeia esse restante? É a empresa e o governo. Então é necessário que esses direitos trabalhistas eles venham diminuir, tá? Venham diminuir. O que acontece também com essa lógica neoliberal? Por exemplo, tenho lá um trabalhador que ele está há 15 anos na minha empresa. Para poder apertar parafuso com a máquina, ele ganha 10 mil reais, 15 mil reais. Nessa lógica neoliberal, o que eu faço com esse trabalhador que faz um trabalho simples às vezes, mesmo com graduação, e ganha lá 10 mil reais? Eu mando ele embora e contrato outra pessoa ganhando 3 mil reais, 2 mil reais. Então essa daí é a lógica neoliberal. Não vou ficar pagando salário altíssimo. Porque que é essa pessoa que ganha 10 mil? Ela ganha 10 mil hoje, ela está feliz. Mas no 2021 ela não vai estar contente. Ela vai querer ganhar 10.500. 2022 ela vai querer ganhar 11 mil, 12. E ela vai ficar reivindicando o direito dela de aumento de salário. Então manda embora, coloca na rua e contrata outra pessoa que vai fazer a mesma atividade ganhando 3 vezes menos. Essa daí é a lógica neoliberal. Outra coisa da lógica neoliberal são as leis ambientais. Simples e reto. Para as empresas, o mundo pode se tornar um Wall-E. Já assistiu o Wall-E? Fantástico. Não dá para dar aula de geografia aqui e não assistir o Wall-E. Desenho maravilhoso, o Wall-E. Para as empresas, se o mundo se tornar o Wall-E, para ela tá pouco se lixando se a atmosfera ficar poluída, se tiver aquecimento global, se a geleira subir, se as pessoas morrerem de rinite, sinusite, bronquite, tudo it da vida, se os rios ficarem poluídos, não interessa. Se virar Elysium também fantástico. Filme fantástico para assistir, Elysium. Então não é para a empresa não tá pouco se lixando. O governo, ele também tem que fazer vista grossa. Tá poluindo o Rio Tietê. Mas tá ganhando dinheiro, então tá bom. Então isso daí é a lógica neoliberal, tá? Frouxidão nas leis trabalhistas. O governo também ele tem que favorecer, lembra que eu falei para vocês? Incentivo fiscal. A empresa transnacional, deixa de pagar aí o IPTU, deixa de pagar aí uma conta de água, de luz durante 6 meses, um ano, 2, para que essas empresas elas venham. As empresas elas ficam disputando no mercado internacional, na geopolítica global, elas ficam disputando qual país que oferece maior vantagem para elas se instalar. E a quem oferece maior vantagem de recurso, de trabalho, de lei ambiental, ela acaba instalando sua empresa transnacional sobre este país. Bom, por fim, é isso, tá? Quase 14 minutos aí de videoaula. Se ficou alguma dúvida, deixa no Classroom, depois eu tiro a dúvida para ti. Chama no individual, depois no WhatsApp também eu tiro as dúvidas com o maior carinho, com o maior prazer. Ainda bem que tem só um slide, né? Se tivesse 10, a gente ia ficar até o Natal aqui. Mas tudo bem. Um abraço e beijo no coração.